Primeiro, o reconhecimento da FUNAI. Agora, a confirmação da justiça. Os índios Pipipãs são os verdadeiros donos dessa área no interior de Pernambuco. O Via Legal esteve na área que vai virar reserva. Você vai conhecer os efeitos que essa decisão deve ter na vida da comunidade. A gente também mostra as providências tomadas para proteger um dos mais importantes sítios arqueológicos do país. Esse período triássico ele é visto em poucos lugares do mundo, e um deles aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso agora no Via Legal. Depois de uma longa espera, o Brasil finalmente ganhou uma lei geral para disciplinar o uso da internet. A expectativa é que o Marco Civil sirva de referência para punir quem insiste em usar esse poderoso instrumento de comunicação para cometer crimes. Mais do que isso, a aposta é que a definição de regras claras ajude a evitar práticas que chocam pela barbaridade e que começam pelo uso irresponsável da rede. As cenas são fortes e chocam pela brutalidade da violência. O vídeo foi gravado no início do mês de maio no Guarujá, litoral paulista. A mulher que aparece apanhando é Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, apontada por moradores como sequestradora de crianças. Durante a gravação, é possível ouvir pessoas em dúvida sobre a identidade da então suspeita. Ela mesmo. Ela mesmo. Tem certeza que não ela mesmo, tem certeza. Lava a foto, eu vou pegar a foto dele. Não era foto, e sim um retrato falado, feito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2012, com o objetivo de localizar uma mulher acusada de sequestrar uma criança e agredir a mãe. A criminosa nunca foi localizada. O assunto parecia encerrado até que, em abril de 2014, os administradores de uma página no Facebook publicaram a imagem, sugerindo que se tratava de alguém que sacrificava menores em rituais de magia negra. Foi o suficiente para espalhar pânico entre a população. Fabiane, que tinha acabado de trocar o corte de cabelo, teria ficado parecida com a pessoa do retrato falado. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A possibilidade que qualquer um hoje tem de divulgar qualquer coisa é espantosa, né? O senso comum espalhado, amplificado, é uma aberração. Quer dizer, você não tem condição de repente, ficar muito inteligente na rede. O episódio provocou discussões sobre a responsabilidade de quem posta e também de quem reproduz conteúdos virtuais. Um assunto que só agora virou lei no país com a aprovação do Marco Civil da Internet. Pelo novo conjunto de regras, apenas o autor da postagem pode responder na justiça pelas consequências geradas pela divulgação. Mas mesmo se ficar comprovado que o dono da página cometeu um crime, o site continua no ar. No caso do Guarujá, por exemplo, só o post com o retrato falado da suposta sequestradora pode ser excluído, e mesmo assim com ordem judicial. Este advogado especialista em direito digital explica que essa foi a forma encontrada para garantir a liberdade de expressão e direcionar as investigações e eventuais consequências legais para o autor e para o conteúdo que gerou o problema. Ainda tem muito aquele pensamento de que a internet é uma terra sem lei, que vale tudo. Vão ser guardados registros, né? Então vai saber, eu posso ser identificado. Posso chegar no endereço IP de onde do meu computador, então eu vou sofrer as consequências. Em âmbito civil, obrigação de pagar uma indenização para a vítima. Em âmbito criminal. A abrangência das novas regras é proporcional ao alcance da internet.
Só no Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas têm acesso à rede. E os relatos do uso criminoso desse instrumento não são recentes. Há 2 anos, um levantamento já concluía que os crimes cometidos na internet movimentavam mais dinheiro do que o tráfico de drogas. Estamos falando de estelionato, fraudes, pedofilia, roubo de dados. Quando está conectado, o internauta pode cair em vários tipos de golpes. Recentemente circulou pela rede e-mail que traziam fotos da atriz Bruna Marquezine de biquíni. A mensagem era, na verdade, um vírus criado por hackers espanhóis para clonar senhas bancárias. Aqui no Brasil, a divulgação de imagens íntimas da também atriz Carolina Dickmann levou à aprovação de uma lei que considera crime invadir aparelhos eletrônicos para roubar dados. O titular da primeira delegacia do Brasil, especializada em crimes de informática, garante que os policiais estão cada vez mais capacitados para solucionar esse tipo de crime e revela, hoje, a maior dificuldade é a resistência dos provedores. Nem todos ainda respondiam de maneira eficaz. Nós temos uma esperança muito grande com o Marco Civil, que como foi determinado que todos os provedores tenham representantes aqui no Brasil, talvez essa demanda vá melhorar. E aí vai tornar mais eficaz o combate à criminalidade no ambiente virtual. Antes do Marco Civil, o jeito era recorrer aos tribunais e esperar por uma decisão favorável, como a tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A Google, gigante da internet, foi obrigada a liberar o acesso de investigadores a mensagens enviadas e recebidas pelo Gmail. A conta era usada por um grupo que fazia saques fraudulentos de correntistas da Caixa Econômica Federal. A empresa alegava que os dados estavam armazenados nos servidores da matriz nos Estados Unidos e que a quebra de sigilo só poderia acontecer por meio de um acordo de cooperação internacional. O entendimento dos desembargadores foi simples. A Google Brasil foi criada de acordo com a legislação brasileira, portanto, está sujeita às decisões tomadas pela corte daqui. Para Fernando Yamada, com o Marco Civil da internet, este tipo de polêmica já não faz sentido. Vai acabar essa discussão porque a empresa oferecendo um serviço direcionado para o público brasileiro, ou tendo uma filial, um estabelecimento aqui no Brasil, então vai se submeter à legislação brasileira. E o alcance das novas regras pode ser ainda maior se o internauta tomar alguns cuidados. Evitar o uso de e-mail pessoal, rede social ou conta de banco em computadores de uso coletivo, mesmo os do trabalho, assim como o Wi-Fi de lojas e lanchonetes. Criar senhas difíceis e as alterar pelo menos uma vez por ano. Não abrir arquivos com extensões desconhecidas. Desconfiar sempre de e-mails com ofertas tentadoras ou de produtos com preço abaixo ao de mercado. Não compartilhar imagens ou dados com quem você não conhece pessoalmente. E, finalmente, não colocar em redes sociais número de telefone ou documentos, fotos e vídeos que revelem sua rotina de vida. Silvia Moretson acredita que o caso do linchamento no Guarujá deve servir de alerta para a adoção de um comportamento mais responsável na internet. Por que as pessoas acreditam antes de duvidar? Por que é mais fácil acreditar antes de duvidar? Então, assim, você conhece a pessoa, mas ao mesmo tempo começa a pensar assim, poxa, bem que eu notei que aquele dia ela teve uma atitude meio estranha, começa a ligar as coisas. É completamente delirante tudo isso. E o resultado é esse, né? Agora você imagina o que vai fazer naquela comunidade, jogar um napalm, né? Para matar todo mundo, porque afinal de contas todo mundo participou daquilo. Não dá, né? Quer dizer, é uma situação que não tem volta. Houve uma época no Brasil em que a regra era começar a trabalhar cedo. Aos 11, 12 anos, muita gente já pegava no batente. E é claro que, na maioria das vezes, esses adolescentes não tinham carteira assinada. A falta de registros era comum até mesmo em programas do governo. Um descuido que ainda hoje tem reflexo na vida desses trabalhadores.
Quem vê Elmirlene assim nem imagina o que ela faz quando não está na sala de aula. É nessa concessionária de Brasília que a jovem de 20 anos coloca em prática o que aprende nas aulas teóricas do curso técnico de mecânica. Aqui a timidez fica de lado. Também pudera entrar em um mercado ainda dominado pelos homens, sem muito conhecimento e contra a vontade da mãe, não é para qualquer um. Ela fala, minha filha, deixa disso, isso aí não é pra mulher, isso é pra homem, não sei o quê, tu não é homem, faça outra coisa pra você fazer. Mas não quero. Se mãe, eu tô correndo atrás do que eu quero, do que eu gosto de fazer. Este é o primeiro emprego de Elmirlene. Ela participa do programa Jovem Aprendiz, criado pelo governo federal para oferecer qualificação técnica a pessoas com idade entre 14 e 24 anos. São 8 horas diárias de curso, 2 de aulas teóricas e mais 6 de atividades práticas na empresa onde trabalha. Monto sensor de estacionamento, som de carro. Já aprendi. Os frisos da lateral eu coloco também. Câmera de ré, tudo eu já sei fazer. O programa Jovem Aprendiz representa uma oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, como explica Regina Malheiros, coordenadora de integração empresa-escola do Instituto FEComércio. Então a ideia do programa é exatamente essa, é gerar a oportunidade do primeiro emprego e daí ele já iniciar uma carreira. Criado há 14 anos, o programa só foi regulamentado em 2005 e mesmo tendo objetivos parecidos com os do estágio, segue regras diferentes de contratação. No Jovem Aprendiz, devem ser obedecidos os princípios da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, inclusive no que se refere aos benefícios previdenciários. Isso significa, por exemplo, que o jovem aprendiz contribui para a Previdência e pode contar com essa experiência para a aposentadoria. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo faltou regulamentação para a prática, o que trouxe problemas para muita gente. Um ex-aluno da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, teve que recorrer à Justiça Federal para ter garantido o direito de somar o tempo de formação lá atrás, na década de 70, na contagem da aposentadoria. É que na esfera administrativa, o INSS negou o pedido por falta de provas da atividade, um problema que os atuais alunos de cursos técnicos mantidos pelo governo não correm o risco de enfrentar no futuro. E esse aprendiz ele tem anotação na CTPS, é um contrato de trabalho, né, com algumas regras próprias. Agora, o aluno aprendiz de antigamente, ele também teve diferentes regramentos, e isso torna a situação um pouco complexa. O caso do morador de Uberlândia foi parar nas mãos deste juiz federal convocado para atuar como desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele explica que tem sido cada vez mais comum a justiça ser procurada por menores trabalhadores do passado. Uma das explicações é o fato de as constituições anteriores permitirem o trabalho de crianças a partir dos 12 anos, o que hoje é proibido no Brasil. A única exceção é no caso dos jovens aprendizes, e mesmo assim, só a partir dos 14 anos. A jurisprudência, ela entende o seguinte, que você não pode prejudicar 2 vezes o menor, porque ele já foi prejudicado uma vez. Em vez de estar estudando, ele está ali trabalhando, não deveria. Agora, seria um segundo sacrifício se a jurisprudência não reconhecesse o tempo de contribuição. O juiz explica o que tem sido levado em conta pela Justiça para conceder ou não o benefício nos casos mais antigos. Nesses casos, a jurisprudência ela aceita como tempo de contribuição em 2 situações. Quando a escola oferecia utilidades, fardamento, alimentação, alojamento, essas utilidades são consideradas como uma contraprestação pelo trabalho daquele menor. E também, obviamente, em forma de dinheiro. E pelos dados oficiais do Ministério do Trabalho, cada vez mais jovens querem ser aprendizes. O CAGED tem um dado que de 2000 a 2012, né, a aprendizagem foi responsável por um aumento de 46% no mercado de trabalho, de inserção de jovens no mercado de trabalho. E o esforço de Elmirlene e dos colegas jovens aprendizes já é reconhecido na empresa onde trabalha. É bom tanto para a gente quanto para o jovem aprendiz. Para a gente, por quê? É
uma demanda de profissionais que a gente tem dificuldade de achar no mercado e, se tudo correr do jeito que está, vamos ficar com todos eles aqui conosco. E quanto à aposentadoria, Elmirlene? Não passa na minha cabeça isso não. É natural que a aposentadoria seja um assunto distante da realidade de quem acaba de conseguir o primeiro emprego, mas nem por isso deixa de ser importante pensar no futuro e na segurança de uma contratação correta. É importante sim, porque tipo, se eu sair daqui eu tenho meus direitos garantidos, não vou ficar aí com a mão limpa. Mais uma informação sobre o programa Jovem Aprendiz. Para incentivar a adesão das empresas, o governo reduziu o valor a ser recolhido de FGTS. Em vez de 8% do salário, só 2% precisam ser depositados na conta vinculada. Você pode saber mais sobre essa iniciativa acessando esse endereço. Terreno aparentemente normal, mas com características que fazem dele um lugar frágil, que depende de proteção integral. Assim são os sítios arqueológicos, que guardam fragmentos importantes para a compreensão da história de um povo. Marcelo Magalhães esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para mostrar a realidade de um desses espaços. Foi preciso uma ordem da justiça para evitar que essa riqueza fosse destruída pela interferência do homem. Dentro do perímetro urbano de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, uma área de pouco mais de 3 hectares guarda vestígios de animais que teriam vivido no local há milhões de anos. Além do solo gaúcho, outras regiões brasileiras vêm ganhando destaque internacional pela descoberta de fósseis. É o caso do sítio arqueológico que fica na bacia do Araripe, entre Ceará, Piauí e Pernambuco. Tanto lá como aqui, os pesquisadores têm descoberto traços inéditos de animais pré-históricos. O sítio paleontológico da Lemoa é um dos mais antigos e também mais importantes do Brasil. As primeiras escavações foram feitas no início do século XX, quando o local foi descoberto. Aqui nessa área foi encontrado o fóssil do animal conhecido como Staurikosaurus priscei, o primeiro dinossauro brasileiro. Esse período Triássico ele é visto em poucos lugares do mundo, e um deles aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul existem vários afloramentos, que são essas exposições ou naturais ou artificiais dessas rochas e cunhos dos fósseis. Esta, em particular, é a mais importante de todas, porque, em primeiro lugar, foi em 1902 o primeiro registro de fósseis do período Triássico foi feito aqui. Por lei, os sítios arqueológicos são bens da União. Eles devem ser preservados e protegidos para que peças e fragmentos importantes não se percam em função da interferência do homem. Aqui em Santa Maria, preocupado com a conservação do local, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação contra o município e a Universidade Federal. Estava começando um processo de loteamento naquela área. E tem uma parte da área que é do município de Santa Maria, através de um termo de permissão de uso, de concessão, o município repassou à universidade para fazer os estudos. E como, com relação, em decorrência desse próprio loteamento, começaram a haver intervenções nas proximidades da área. O que o Ministério Público entendeu? Da necessidade de se cercar a área, de definir efetivamente qual era a área de interesse social para que o município, junto com a universidade, fizesse a preservação. O processo foi analisado na Justiça Federal, que além da limpeza e do cercamento da área, determinou o tombamento do sítio. Através do auxílio da universidade, que delimitou a importância da área, aquilo que era necessário para que fossem feitos os estudos, nós delimitamos, conversamos com as famílias, teve algumas que tiveram seu patrimônio privado atingido, e essas áreas, conforme já havia na inicial da ação do Ministério Público, elas foram levadas a registro e elas hoje estão tombadas. A decisão judicial abriu caminho para que outras providências fossem adotadas. No ano passado, o Executivo Municipal ampliou a área tombada para 20 hectares. Um avanço que, segundo este geólogo, ainda é insuficiente para evitar a degradação. Hoje nós continuamos fazendo em toda essa área
pesquisa, coleta de fósseis, a formação de recursos humanos. Então nós temos os cursos de verão para jovens paleontólogos, nós recebemos pessoas de vários lugares do país e mesmo do exterior. O que falta? Falta exatamente esse conhecimento que é acumulado dentro da universidade, retornar para a comunidade na forma de museus, de escavações controladas que possam ser acompanhadas ou permitir, inclusive, no futuro, a presença, né, de pessoas escavando e mesmo o centro de recepção aos visitantes. O caminho para garantir a estrutura que os pesquisadores consideram necessária é a criação do Parque Paleontológico da Alemoa. O projeto já foi apresentado a representantes do Banco Mundial. Essa área se reveste de uma importância gigantesca. Ela é muito maior do que só Santa Maria. Ela tem uma importância para a paleontologia mundial e por isso deve ser preservada. A criação do complexo tem o apoio de moradores como essa professora, que faz questão de dizer que espera ver a história preservada. Eu tenho filhos, eu pretendo ter netos, bisnetos, e eu adoraria que eles pudessem, né, no futuro, ter uma área como essa totalmente preservada. Adoraria que tivéssemos museus, que tivéssemos assim, lugares de visitação, né, para o país inteiro poder verificar que temos uma riqueza dessas aqui arqueológica. Pela ligação que possuem com a terra, os indígenas têm motivos de sobra para brigar e, claro, para comemorar o reconhecimento de que são os verdadeiros donos de uma área. Essa sensação tem sido experimentada pelos integrantes da etnia Pipipã que vivem no interior de Pernambuco. O Via Legal esteve na comunidade para mostrar a realidade de um povo que há pelo menos uma década esperava pela criação da reserva. Assim que deixamos Recife, a paisagem se transforma e em pouco tempo estamos no sertão nordestino. Até Serra Talhada, precisamos percorrer 410 quilômetros. São cerca de 5 horas de carro até a famosa Terra de Lampião. Em período de chuva, o verde toma conta da caatinga, mas à medida em que o carro avança com destino à casa dos Pipipã, a vegetação seca e percebemos animais em busca de alimento na beira da estrada. Depois de 1h30 de viagem, um município de floresta. Casas de alvenaria dispostas em fileiras, escola pública, posto de saúde. Pode não parecer, mas sim, estamos em uma aldeia, a Travessão do Ouro, a primeira que deu origem a outras 4 que se concentram na região. Segundo a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, a etnia Pipipã tem hoje pouco mais de 1.300 pessoas que, além daqui, vivem nas aldeias de Capoeira do Barro, Faveleira, Serra Negra e Caraíbas. Documentos comprovam que no século XVIII a comunidade já ocupava a área. Eu tenho a carteira ali de 1802, que foi quando os índios se juntaram aqui um pouco e veio um padre e deu aquele direito que nós não podíamos dizer, nosso povo aqui não podia dizer, nem o uricuri nós podíamos formar, nem um toré. A Pajé se refere ao ritual mais importante dos Pipipã e à dança, que é um tipo de penitência. Tradições de um povo marcado pelo sofrimento, mas que faz questão de passar as histórias de geração para geração. Muito sofrido, mas hoje estamos aqui provando que somos índios Pipipã de verdade. Mentira existe por um mundo, mas nós garanto que nós somos. Aqui neste terreiro é onde acontecem os rituais dos Pipipã, mas antes das danças ou penitências são realizadas orações diante do cruzeiro para as terras e matas. Tudo isso para proteger do mal um povo abençoado pela Serra Negra. A serra é um local reverenciado pelos moradores por guardar os corpos dos ancestrais dos Pipipã. É também onde eles acreditam que estão espíritos protetores que a comunidade evoca durante o ritual do Uricuri. Hoje, para nós chegar lá, que é 10 dias que nós temos de outubro, precisa ir no Ministério, o Ministério dá um documento a nós. Oxê. Nós precisamos de um documento para nós ser o nosso povo? Não pode. E a Serra Negra é apenas um dos lugares sagrados que hoje não estão acessíveis à comunidade. As restrições são provocadas pelo maior problema dos Pipipã, a falta de demarcação das terras. Nós temos, por exemplo, a Lagoa do Jacaré, onde foi a primeira missão, que foi chamada Aldeia da Missão, que foi instituída pelo religioso que fez a catequização do povo Pipipã, que nós não temos acesso por estar na mão do poceiro, está na mão do fazendeiro.
A espera foi longa. A comunidade Pipipã foi reconhecida pela FUNAI em 2003, mas só 2 anos depois, a Fundação começou os estudos para definir o território que seria destinado à etnia. Como o processo estava lento demais, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça, pedindo agilidade na demarcação da reserva. A tentativa deu certo e no fim de 2013, uma decisão da Justiça Federal em Serra Talhada determinou que a FUNAI agilize a demarcação. A Fundação tem um prazo de 2 anos para concluir todo o processo. E a comunidade tem pressa. A expectativa é que o reconhecimento da reserva acabe com problemas como a presença constante de poceiros que utilizam as áreas de forma indevida. Estão tirando a aroeira, que é nossas plantas de orismo, que é do nosso povo que se curava sem médico, a braúna. E muitas madeiras, tá acabando com a natureza, aí nós hoje estamos enfraquecendo, aí como é que não viver no mundo? Hoje, praticamente todos os moradores tiram o sustento de empregos proporcionados pelo Estado. Nesta escola, só trabalham pessoas da comunidade. Alunos e professores chegam a pé ou de carro. Um calendário especial, elaborado em conjunto com a Secretaria de Educação, respeita a cultura e as datas sagradas para a etnia. Aqui não tem feriado de Tiradentes ou Carnaval, por exemplo. Ao todo, são 4 escolas e mais de 500 estudantes. Paulo coordena o trabalho pedagógico há 14 anos. Assim, precisa a pessoa ter, o estudante ter muita consciência das suas origens e passar por esse processo de estar buscando a história, trabalhando a cultura do povo nas escolas, para que ele possa ter a mente mais aberta para essa autoafirmação do ser índio Pipipã. Uma preocupação diária que é comemorada por antropólogos e estudiosos da cultura indígena. Nesse sentido, é que eles se colocam como um povo específico, com suas características próprias, com sua organização própria, com a sua maneira de relacionar com a natureza e com os seus rituais bastante específicos. A decisão judicial que abriu caminho para mudar a vida de toda a comunidade Pipipã impõe multa de R$1.000 por dia de atraso. Uma punição que, se depender da promessa da FUNAI, não vai ser necessária. A Advocacia Geral da União, que defende a Fundação no processo, diz que o prazo é suficiente. A gente já está no momento de cumprimento dessa decisão por concordância de todas as partes. É do interesse do Ministério Público, é do interesse da FUNAI e principalmente da comunidade que se conclua esse procedimento, que já está realmente na fase final, né, de conclusão e demarcação física e registro da área em nome da comunidade. Brincar de carrinho, andar na terra e se esconder atrás do pai. Melquiades, que aos 3 anos tem um comportamento típico de qualquer criança dessa idade, talvez não compreenda o que está acontecendo agora. Mas graças a uma luta que perpassou gerações, o pequeno Pipipã vai crescer com direito à terra garantido. Uma garantia de manutenção do grupo mesmo, dos nossos futuros Pipipã que estão vindo, alguns que já chegaram, outros que já estão vindo. Nós esperamos deixar para eles uma terra sem conflito, uma terra que eles possam se autoafirmar e orgulhar-se em ser um Pipipã. Pelos nossos canais na internet, você pode rever outras reportagens sobre decisões judiciais que beneficiaram comunidades indígenas de todo o país. O Que é Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana eu volto com mais histórias que revelam a luta de brasileiros para ter acesso a serviços públicos e à cidadania. Até lá!